fala aí os confrontos que foram definidos aí na CBF na semana passada. Boa, e a CBF definiu hoje os horários dos jogos, então eu Sim, já também é estou com a importante. tela aberta aqui, já tem os horários. Então, ó, na terça-feira, dia 30 de julho, às 20 horas, no Morumbis, São Paulo e Goiás. Aí também na terça-feira, às 21h30, no Newton Santos, Botafogo e Bahia. Aí, quarta-feira, 31 de julho, às 19 horas, na Liga Arena, Atlético Paranaense e Bragantino. E também no mesmo horário, no Rei Pelé, CRB e Atlético Mineiro. Às 20 horas, no Maracanã, Flamengo e Palmeiras. Às 21h30, no Antônio Ascioli, Atlético Goianiense e Vasco. E às 21h30, na Neoquímica Arena, Corinthians e Grêmio. E aí, na quinta-feira, dia 1º de agosto, teremos um jogo só, às 19 horas, no Alfredo Jaconi, Juventude e Fluminense. Eu fiquei surpreso porque os jogos da TV aberta não vai ser Flamengo e Palmeiras, vai ser Corinthians e Grêmio, aqui para o estado de São Paulo, né? Os dois jogos entre Palmeiras e Flamengo será às 8 horas da noite e vai ser transmitido pelo Amazon Prime. Caramba, eu também fiquei surpreso, né? Porque é o jogão aí do que o país quer ver, né? Um jogaço de bola aí, Flamengo e Palmeiras, e não ser transmitido. Agora, Carlos, fala aí pra gente os confrontos aí que definiram aí os confrontos das oitavas de final aí, e pra gente colocar o videozinho e aí a gente começar aí, dar os nossos meio que palpites e fazer uma projeção dos confrontos. Tá, deixa eu só pegar aqui. Eu tenho uma imagem aqui dos confrontos. Deixa eu. Aqui, achei. Vamos lá. Ó. Confronto. O primeiro, os confrontos tá aí: Flamengo e Palmeiras, Atlético Goianiense e Vasco, Atlético Paranaense e Bragantino, São Paulo e Goiás, CRB e Atlético Mineiro, Botafogo e Bahia, Corinthians e Grêmio e Juventude e Fluminense. Boa, boa. Agora, galera, confira aí um pouco aí da análise do Carlos, né, na postagem que a gente coloca lá no Irmandade Cortes sobre os confrontos da Copa do Brasil. A gente vai colocar aqui na íntegra e depois a gente vai discutir um pouco, fazer uma projeção de quem pode passar e analisar um pouco os confrontos aí da Copa do Brasil, beleza? Vou colocar aqui para vocês. Confira aí na íntegra, galera. Salve, salve, galera do Irmandade Tricolor. Ocorreu hoje, lá na sede da CBF, o sorteio e os mandos de campo dos confrontos da Copa do Brasil. É isso aí, oitavas de finais com jogos definidos. Tá aí para vocês na tela todos os confrontos. Os jogos de ida acontecerão agora, dia 31 de julho, né? 31/7, e os jogos da volta serão aí em agosto, no dia 7/8, já na primeira semana de agosto. Então, jogos de ida e jogos de volta bem próximos aí um do outro. E falando sobre os confrontos, temos aí, né? Acho que o confronto dessa fase é esse primeiro logo, Flamengo e Palmeiras, as duas equipes aí que vêm, entre aspas, dominando o futebol brasileiro, né? 2 Libertadores para cada um, brasileiros também, cada um ganhou 2, tudo. Os dois times mais ricos, né? Que tem mais dinheiro no momento, tem 2 estruturas espetaculares, então. E fora a rivalidade que se criou, né? Tanto dentro quanto fora de campo. Então, Palmeiras e Flamengo farão 2 grandes jogos, o primeiro jogo no Maracanã, o segundo jogo no Allianz Parque, e passando aí os confrontos, ó, Atlético Goianiense e Vasco, lembrando que o Vasco venceu o Atlético Goianiense agora pelo Campeonato Brasileiro, depois tem Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino, um jogo bom, temos São Paulo e Goiás, teoricamente um confronto mais acessível para o Tricolor, aí temos CRB e Atlético Mineiro, também, teoricamente, um confronto mais acessível para o Atlético Mineiro. Depois teremos um jogo bom aí, ó. Botafogo e Bahia. Também Corinthians e Grêmio. Os dois times que estão na zona de rebaixamento atualmente do Campeonato Brasileiro irão se enfrentar. Primeiro jogo na Neoquímica Arena e o segundo, a gente vai ver aonde o Grêmio vai mandar, né? Atualmente o Grêmio está mandando os seus jogos lá em Caxias do Sul. Vamos ver se esse também
vai ser lá. E para terminar aí, Juventude e Fluminense. Então esses são os confrontos aí de oitavas de finais. E o destaque mesmo não tem como, né? Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, os dois elencos aí mais caros do país, os dois times que estão também aí brigando pela ponta do Campeonato Brasileiro junto com o Botafogo, os times também estão na Libertadores. Então vai ser um confronto que vai sair faísca. Então vamos aguardar ansiosamente para esses confrontos de oitavas de finais da Copa do Brasil. Boa, boa. Aí, galera, o Carlos aí analisando muito bem, né, os confrontos aí da Copa do Brasil definidos das oitavas de final. Então vamos lá, Carlos, vamos começar pelo primeiro jogo, né, para a gente analisar aqui. Flamengo e Palmeiras, né? Flamengo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo. Eu acho que já dá para fazer uma projeção um pouco melhor, né? Já que os confrontos já vão começar na semana que vem, né? Não é aquela distância de 2 meses, né? Como foi a Libertadores, é que muita coisa pode acontecer. Mas enfim, que você acha, Carlos, desse momento do Flamengo de oscilação? Né? A gente sempre espera muito, né? Individualmente do Flamengo, o melhor elenco da América do Sul, mas que não consegue repetir, né, ter uma regularidade maior, né, que poderia ter, pelo potencial que o Flamengo tem. Tem as voltas do Arrascaeta e De La Cruz, que são os caras que decidem e elevam o nível técnico ofensivo do Flamengo. E pelo outro lado, o Palmeiras, né, que é um time consistente, que é um time que vende caro a derrota, que é um time acostumado com grandes jogos e que é um time que a maioria dos jogadores jogam para o time, né? É um time que é acostumado e tem esse DNA de vencedor, né? Trouxe aí reforços importantes, né? Tem o Giray, né? Tem o próprio Felipe Anderson, que já começou estreando muito bem, o Maurício, que para mim é uma baita contratação do Palmeiras, né? Terceiro homem de meio campo que encosta bem com os atacantes, define bem as jogadas, né? Tem um chute muito bom de média e longa distância. O que você acha desses dois times, né? Nesse confronto? Que esperar? E para você, quem passa nesse confronto de Flamengo e Palmeiras? Cara, para mim não tem favorito. Para mim é 50-50. O Palmeiras tem uma base pronta, mas está tentando introduzir esses novos jogadores dentro desse time, né? Tá aí tentando introduzir o Felipe Anderson, o Maurício, tem o Giai, tem o Rômulo, que foi a revelação do Campeonato Paulista, que ainda não ganhou uma sequência no Palmeiras. Tem o próprio Dudu, que está voltando de lesão. Então, é um time ainda que a gente não sabe o que ele pode render mesmo de verdade. É um time que ainda não chegou no seu máximo. E o Flamengo é isso, tem o melhor elenco do Brasil, né? Mas é um time que também não consegue dar o seu máximo, que não está chegando no seu máximo. É muito questionado o Tite, muitos jogadores não conseguem jogar, como você disse no seu comentário há minutos atrás, é um time que é meio engessado, é um time que não consegue se soltar dentro de campo. Acho que os jogos de casa, tanto o Flamengo jogando no Maracanã e tanto o Palmeiras jogando no Allianz, vai ser importante para a definição desse confronto, né? A gente tem aí o Palmeiras com o Abel, toda vez que o Abel vai jogar fora com o Palmeiras, ele gosta de se retrair mais um pouco, né? Então vamos ver como é que vai ser. Para mim é 50-50, e eu acho que no final das contas, acho que o Palmeiras pode passar do Flamengo. Assim, eu não tenho, não dá para cravar, porque são dois times que vivem praticamente dois momentos iguais, né? Time que não estão jogando bem, que não estão empolgando, mas eu vou puxar aí mais para o lado do coração. Acho que o Palmeiras pode passar aí do Flamengo, mas não é com muita confiança, não. Boa, boa. Eu acho que o Palmeiras passa, né? O Palmeiras está no melhor momento, é um time mais regular nesse segundo semestre, no começo do segundo semestre. Primeiro semestre do Palmeiras foi muito ruim, jogou pro gasto, ganhou o Campeonato Paulista. Para mim, passa o Palmeiras, né? Pelo segundo semestre que vem fazendo, de um mês para cá, né? Cara, tem algumas oscilações, mas é um time que vem aí tendo uma sequência de bons jogos, né? Jogando bem com mais sequência. O Flamengo é um time muito irregular ainda.
Eu acho que o Palmeiras aí passa por pouco, né? Como o Carlos mencionou, o Flamengo vai ter que fazer o resultado jogando no Maracanã, né? Joga o primeiro jogo no Maracanã, pelo menos um gol de diferença, para jogar o jogo da volta no Allianz Parque com mais tranquilidade, né? Por jogar até por um empate, mas eu acho que o Palmeiras passa por essa questão, né? Por essa questão de ser um time mais regular no segundo semestre, né? Vem jogando melhor no segundo semestre do que o Flamengo de uma forma sequencial. Então eu vou de Palmeiras aí para passar do Flamengo. Vou colocar aqui já Palmeiras nas quartas de final. Escrever aqui para a gente meio que montar aqui umas quartas de final, achando, dando nosso palpite de quem passa. Agora o próximo confronto, Carlos. Atlético Mineiro e Vasco. Eu acho que nesse confronto mesmo, o Atlético Mineiro não vivendo uma grande fase, Atlético né? Paranaense. Não, isso, desculpa, é Atlético Goianiense e Vasco. Atlético Goianiense e Vasco. Perdão pelo erro. Eu acho que o Vasco é favorito. O Atlético Goianiense vem no 2024, principalmente no Campeonato Brasileiro, muito ruim, já é o lanterna da competição. O Vasco vem aí numa crescente, né? Nos últimos 5 jogos são 4 vitórias, então eu acho que o Vasco passa do Atlético Goianiense. Eu também concordo plenamente com você da Vasco, né? Principalmente com os reforços aí, o Souza, o Felipe Coutinho, vão elevar o nível técnico do Vasco, então para mim o Vasco passa. O Goianiense é um time muito ruim, né? Vai cair de novo, provavelmente para a Série B, e o Vasco aí tem possibilidade muito boa, né, de passar e quem sabe, né, crescer muito aí durante o Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil, mata-mata, tudo pode acontecer, e quem sabe o Vasco pode chegar nas cabeças, então acho que o Vasco passa do Goianiense e também vai estar aqui no bloquinho das quartas de final ao lado do Palmeiras como classificado. Agora o próximo confronto, Carlos. O próximo é Atlético Paranaense e Bragantino. Para mim é um confronto muito equilibrado. São 2 times aí, acho que iguais. Eu acho que passa. Cara, é difícil esse confronto, hein? Esse confronto é difícil. É o mais equilibrado. Cara, eu vou chutar. Eu acho que passa o Atlético Paranaense. Boa, porque boa. Eu não tenho certeza. É muito equilibrado. Eu acho que, assim, o RB Bragantino vive o melhor momento, né? Tá vivendo um momento que o Atlético Paranaense viveu lá atrás, né? De ser protagonista. O Atlético Paranaense é bem comandado aí pelo Petralha, né? Há muitos anos, né? Vem sendo um time aí barato, competitivo e que ganha títulos, né? Nos últimos anos aí vem aí fazendo frente a times grandes, né? Eliminou o Flamengo aí de Copa do Brasil, foi campeão de Copa do Brasil, chegou em semifinal de Libertadores, né? Com o Flamengo ali. Então, assim, eu acho que para mim, eu vou por camisa, cara. Eu vou no Atlético Paranaense também, acho que passa, né? Do RB Bragantino. Mas é assim, tá meio que Flamengo e Palmeiras, 50-50, mas eu vou pela camisa aí do Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético Paranaense passa, mas assim, com pouca diferença. Então, Furacão aí, mais um time nas quartas de final aqui, a gente, né, fazendo o nosso, dando o nosso palpite aqui. Então, Atlético Paranaense. Próximo confronto, Carlos? Cara, o próximo é São Paulo e Goiás. Eu acho que isso aí não tem nem o que discutir, né? É claro que a gente sabe que futebol é uma caixinha de surpresas, que pode mudar. No ano passado, se eu não me engano, o Sport, né, quase eliminou o São Paulo, mas assim, é São Paulo na cabeça esse daqui. Boa, boa. Também concordo, o São Paulo tem tudo para passar, né, do Goiás. Goiás é um time competitivo, mas só que está na Série B, né? É um time que vem sofrendo muitos problemas, e o São Paulo é aquilo, né? São Paulo tem tudo para passar, faz o primeiro jogo no Morumbi, diante do torcedor, precisando fazer o resultado, né, para ir para a Serrinha com mais tranquilidade. Então, o São Paulo é favoritíssimo contra o Goiás, não tem nem o que falar, né? Claro, o mata-mata ele preserva muitas surpresas, né? Mas o São Paulo não pode aí ser eliminado para o Goiás. E para mim passa o São Paulo, mas o Goiás já eliminou o São Paulo em 2003, né? Com Josué, Danilo, era outro momento, mas São Paulo aí tem que passar do Goiás. Então São Paulo passa para mim do Goiás, ganha o primeiro jogo no Morumbi e empata o segundo jogo lá na Serrinha e passa do Goiás. Mais um time nas quartas de final aqui em São Paulo no nosso palpite. Agora o próximo jogo.
Próximo, CRB e Atlético Mineiro. Aí também, mesmo o Atlético Mineiro jogando mal, né? O Milito começou muito, muito bem. A gente pensou até que ia fazer o Atlético Mineiro brigar lá nas cabeças do Campeonato Brasileiro, mas a gente não sabe o que aconteceu, que o trabalho vem só decaindo, né? Nas últimas rodadas aí até vem tendo um suspiro com algumas vitórias, mas mesmo com todo esse problema, é o favorito contra o CRB e para mim passa. Boa, também o Atlético Mineiro vem oscilando muito, né? Começou bem com o Gabriel Melito, caiu demais agora nesse começo de segundo turno, teve aquela goleada frustrante, né? Palmeiras por 4-0, tomou de 4 também do Criciúma e vem sendo o time marcado por jogar com os zagueiros em uma linha muito alta, né? O Gabriel Melito gosta desse jogo mais ofensivo e aí a gente fica também meio que na dúvida por que ele colocou o Gustavo Scarpa de lateral, sendo que tem Hulk e Paulinho lá na frente, poderia usar o Scarpa como meia, né, para fazer essa bola chegar para esses dois. Então é uma coisa que eu não consegui entender, né? O Gustavo Scarpa é muito mais jogador do que o Zaratio, do que outros jogadores ali que ocupam aquela faixa de setor do campo. Então o Atlético Mineiro tem tudo para passar do CRB, mas o CRB já eliminou o Palmeiras na Copa do Brasil. Então tudo pode acontecer, né, em Copa do Brasil. Esse torneio é muito interessante mesmo, né, por conta disso, né? É muito histórico, né, a questão das zebras gigantes, né? A gente viu aí Juventude sendo campeão ali em 99, o próprio CRB, o Paulista de Jundiaí, e o São Paulo não tinha título. Então é um torneio bem interessante. Mas o Atlético Mineiro, para mim, vence os 2 jogos e passa também. É mais um time que a gente vai colocar aqui nas quartas de final no nosso palpite. Agora o próximo jogo, Carlos. Próximo, Botafogo e Bahia. Acho que esse, mesmo o Bahia vindo aí numa boa, numa boa temporada, mas o Botafogo é favorito, né? O Botafogo vem jogando bem. Para muitos é o time que vem jogando o melhor futebol no país nesse momento. Então, para mim, o Botafogo passa. Boa, também acho o Botafogo favorito nesse jogo. O Bahia é aquilo, né? Também tem a questão do Rogério Ceni que peca muito na teimosia, né? Em muitos momentos. E até ele tem uma visão melhor do que acontece na partida para fazer as substituições da melhor maneira, né? Ele pecou muito nesse jogo aí contra o Corinthians, né? Vendo o Corinthians com 3 zagueiros e não colocando pontas abertas para largar o jogo e sobrar espaço no meio, né? Então, para mim, ele pecou demais. Botafogo é favorito, né? Vem praticando o melhor futebol mesmo do Brasil. Luiz Henrique vem jogando demais, o zagueiro Bastos vem jogando demais, né? É um time muito consistente, tem o Tiquinho Soares que faz gol, tem o Júnior Santos que começou o primeiro semestre muito bom, mas que caiu no segundo, né? Mas é um jogador importantíssimo. Então, assim, o Botafogo, para mim, é o favorito para passar do Bahia e no nosso palpite aqui, Botafogo, mais um time aqui nas quartas de final, passa do Bahia. Agora o próximo confronto, Carlos. Corinthians e Grêmio. Esse também é difícil, tá? Mas acho que o Corinthians passa. O Corinthians vive numa melhor fase do que o Grêmio. É um time que está jogando futebol melhor do que o Grêmio. O Grêmio é muito confuso, né? Fica naquela indecisão se manda o Renato embora ou não. Para mim já deveria ter mandado, mas ele permanece no cargo. Mas para mim o Corinthians consegue superar o Grêmio. Boa. Para mim, esse confronto é bem equilibrado, né? É o confronto aí que são os times que estão próximos ali do Z4, né? E vão se enfrentar aí na 19ª rodada do Brasileiro. Um jogo complicado. O Corinthians tá começando a dar passos que tá dando um poder de reação, né? Com o Ramon Dias, né? Que é um treinador muito experiente, que também é um cara que faz todo mundo ser útil dentro do elenco, né? Ele tá mostrando isso, tá mostrando humildade também. Pode ser que ele ache o time, né, com 3 zagueiros e 3 volantes, como ele fez ontem, né? Ele esboçou ali um Ranieri, ou o Rian, ou o Alex Santana com um Garro mais solto, né? Então tá tentando ali achar o time, ele tá encontrando o time, né? E já pelo lado do Grêmio é como você falou, né? O Renato Gaúcho é um cara que é idolatrado, né, pelo torcedor gremista e também pelo Grêmio, né, pelo clube, Grêmio Porto Alegrense, mas que o trabalho é de altos e baixos, né? Então, assim, o Grêmio vem aí, oscila demais, né? Faz um primeiro tempo muito ruim contra o São Paulo e um segundo tempo muito bom, né? E venceu aí o Vitória na última partida, mas assim, é um confronto bem equilibrado, né? Soteldo vem sendo um cara que faz a diferença, o Reinaldo também vem jogando bem, mas acho que na minha visão ainda, tecnicamente falando,
eu ainda vou de Grêmio aí, vai estar aí no 1-1, né? Você achou que o Corinthians passa, o Grêmio passa. Isso. Na minha visão, aí o Grêmio passa do Corinthians no sufoco. Eu acho que vai Isso. passar nos pênaltis. Não, Fala aí. e só para dar uma notícia do Grêmio, acabou de chegar aqui no meu celular que o Grêmio chegou a um acordo para a contratação do atacante dinamarquês Bright White, de 33 anos. Ele que disputou a última temporada europeia no Espanhol da Espanha. O atleta realizará os exames médicos e assinará o seu vínculo com o tricolor. Esta será a primeira vez que o jogador da Dinamarca vestirá a camisa do Grêmio. Então tá aí, ó. Bright White, novo reforço do Grêmio. Olha aí, reforço do Grêmio aí para a temporada de 2024, esse segundo semestre. Então, para mim, passa o Grêmio. Tem aqui um voto meio do Carlos, né, de Corinthians e Grêmio. Então, vou colocar aqui os dois ali passando para as quartas de final. Agora, o próximo, Carlos. O próximo e último confronto, Juventude e Fluminense. Esse eu vou usar, hein? Passo Fluminense. Oh, não, desculpa. Passo Juventude. Olha aí, rapaz. Último confronto aí, como o Carlos mencionou, né? Juventude Fluminense, é isso, né? Isso, Juventude e Fluminense. O jogo no Alfredo Jaconi vai fazer a diferença. Passo Juventude. Olha aí, o Carlos acha que o Juventude passa nessa partida, nesse confronto. É aquilo, né? O Fluminense tá num mau momento, venceu, né, o Cuiabá aí no último jogo, vitória importante, mas ainda segue numa situação muito complicada no Campeonato Brasileiro. Mano Menezes é um treinador aí mais conservador, né, que se preocupa mais com o sistema defensivo, mas vive um momento bem complicado, né? Já o Juventude vem fazendo frente aos times grandes, vem fazendo um Campeonato Brasileiro interessante, mas tecnicamente é um time limitado, né? Mas vem fazendo aí bons jogos, né? Então também aí pela força da razão eu vou de Juventude, né? Vou colocar aí mais uma zebra nesse confronto e passo Juventude, mas, né? Tecnicamente o Fluminense é muito melhor, mas está passando por um momento ruim, então vou de Juventude também. Vou colocar aqui Juventude nas quartas de final. Então, pelo nosso palpite aqui, ó, passou para as quartas de final Palmeiras, né, superando o Flamengo, o Vasco superando o Atlético Goianiense nas quartas de final, Atlético Paranaense superando o RB Bragantino, São Paulo superando o Goiás, o Atlético Mineiro superando o CRB, o Botafogo superando o Bahia. O Corinthians superando o Grêmio, né? Eu coloquei Grêmio e Corinthians, mas vou de Corinthians por estar aqui em São Paulo, e o Juventude superando o Fluminense. Esses são os times que passaram aí para as quartas de final no nosso palpite. Vasco, Palmeiras, Atlético Paranaense, São Paulo, Atlético Mineiro, Botafogo, Corinthians e Juventude. Então é isso, né, Carlos? A gente aqui trouxe a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro e fizemos aí uma projeção dos confrontos das quartas ou das oitavas de final da Copa do Brasil. O Carlos também trouxe aí as datas, né, dos confrontos aí detalhadamente, e a gente fez a nossa live aqui mais uma vez, concluída com sucesso. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, de meter o dedo no like e de nos ajudar cada vez mais, que é de extrema importância para a gente. Então é isso, irmão, mais uma live aí concluída com sucesso. E aí a próxima live a gente vai trazer o Carlos Tota na sexta-feira, às 21h30, para falar, né, desse primeiro turno do Campeonato Brasileiro, né, como foi jogado tecnicamente esse primeiro turno aí, e falar aí do campeão do turno, né, que já vai ter a rodada aí na quarta e na quinta, né, já vai ter a rodada aí para fechar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e falar aí dos 6 primeiros e dos rebaixados e dos times ali de meio tabela, fazer uma live mais completa na sexta-feira, às 21h30, analisar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro e quem pode chegar forte para a briga do título. Então é isso, né, Carlos? Mais uma aí concluída com sucesso. É isso, antes do meu tchau aí para vocês, só para falar que o Santos jogou hoje pela Série B e amassou o Coritiba lá na Vila Belmiro, 4-0 para o Santos. Gol do Juliano, um gol do Maurício Contra, um gol do Júlio Furque e outro gol do Pedro Gabriel. Santos aí segue na liderança isolada da Série B, 17 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 5 derrotas, tem 32 pontos. O segundo colocado é o Vila Nova com 28. Então, agradecer a todos que nos acompanharam nessa live, que todos tenham aí um bom final de segunda-feira, uma boa semana,
E a gente se encontra aí na próxima sexta. Boa, então sexta-feira, 21h30, tá? Eu, o Carlos e o Carlos Tota vamos fazer uma live aqui, mega live. E eu vou tentar trazer outro convidado aí pra gente falar do primeiro turno do Eu vou ver se Campeonato eu consigo o Brasileiro. Darverson. Vou Tenta ver se eu consigo chamar o trazer o Darverson lá pra Darverson. gente fazer aí essa live, pra falar do primeiro turno do Campeonato Brasileiro, falar aí da classificação do campeonato, analisar os 6 primeiros, os G6, né? Que dá vaga para título, para Libertadores e pré-Libertadores, trazer os times do meio da tabela e também o pessoal lá de baixo, a briga lá de baixo, analisar toda a tabela por completo. Então é isso, pessoal. Se inscreva no canal, mete o dedo no like, ajude nosso canal Irmandade Tricolor. E essa live vai estar aí na série de ao vivo para quem quiser acompanhar a gente. Valeu, tamo junto, é nóis. Valeu, pessoal, e viva o futebol. Valeu. Falou!